Antes de você implementar a sua primeira aplicação usando Flutter, é muito importante que você entenda o princípio que eu vou trabalhar nesse vídeo com vocês, que é o princípio da composição e como você pode implementar a composição usando a linguagem de programação Dart. Uma vez que você entender composição no Dart, você vai entender também como é construída a sua aplicação em Flutter, que na verdade é uma composição de widgets, ou seja, de componentes visuais. Nada mais é do que a sua tela é um widget mais complexo formado por widgets mais simples e você tem uma grande árvore de componentes. Eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui na tela um exemplo. Eu acabei de criar uma aplicação exemplo, não mudei absolutamente nada, além de tirar os comentários para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Você percebe aqui, ó, dentro do método build, uma série de componentes é exatamente em cima dessa estrutura que gera muita confusão para quem está começando a desenvolver, é que eu quero trabalhar na aula de hoje de uma forma muito tranquila, sem envolver especificamente o Flutter, mas trabalhando com Dart. Só como observação de ambiente, se você quiser executar esse exercício, não basta ter o Flutter no path, você também tem que ter o Dart. Então, ó, Dart -- version, eu preciso ter o Dart instalado. Na verdade, eu não preciso nem ter o Flutter instalado para esse exemplo, basta ter o Dart no path da sua aplicação. No meu caso, eu coloquei aqui no Mac, dentro de etc/paths, no plural, que é onde eu coloco os meus paths. Aqui eu tenho o path do Flutter, ó. User Leonardo M. Leitão Development Flutter Bin, e aqui eu coloquei o path do Dart, ó, dentro de Flutter, né? User Leonardo Leitão Development Flutter bin /cache /dart sdk /bin. Colocando isso aqui no path, eu tenho acesso ao Dart. E tendo acesso ao Dart, eu consigo, por exemplo, criar uma aplicação em Dart, colocar aqui, por exemplo, exemplo.dart, e usando um plugin do VS Code, que é o Code Runner, eu consigo, por exemplo, executar aqui um teste. Então, salvando o arquivo Ctrl+Alt+N, precisa salvar, ele vai executar uma aplicação em Dart usando o Code Runner, desde que você tenha no path da sua aplicação o Dart configurado. Então, sem mais delongas, eu vou excluir esse arquivo de exemplo e vou criar uma pasta, na verdade, criar uma pasta aqui chamada modelo. Dentro de modelo, eu vou criar alguns arquivos. O primeiro vai ser produto.dart. Vou criar um outro arquivo chamado cliente.dart. Vou criar um outro chamado venda.dart. E vou criar um outro que vai ser o item da venda. Então, eu vou chamar só aqui de item.dart. A ideia aqui é criar uma venda. Essa venda vai ter um cliente. Dentro da venda eu vou ter uma lista de itens dessa venda e dentro dessa lista de itens vai ter também um produto, ou seja, montar uma estrutura de uma venda baseada em composição. E vocês vão ver que o resultado gerado vai ser muito parecido com essa estrutura aqui. Eu quero mostrar como isso acontece, quais são os recursos da linguagem Dart que você precisa para ter uma estrutura parecida com essa. Uma vez você entender o exemplo que eu vou mostrar, você vai ver esse tipo de estrutura no Dart com outros olhos e é exatamente o objetivo desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro que eu vou criar aqui vai ser o cliente, então nós vamos definir uma classe. Eu assumo que você já tem um background de programação, já sabe conceitos de orientação a objeto. Então eu vou criar aqui uma classe cliente e o cliente vai ter dois atributos, vai ter o atributo nome e vai ter o atributo CPF. Existe uma forma reduzida de criar um construtor dentro de uma classe que você não precisa ter um corpo do método construtor, você não precisa ter um par de chaves, você pode simplesmente colocar isso aqui, colocar um ponto e vírgula, e aqui você pode colocar assim, des.nome, des.cpf. Dessa forma, se eu criar aqui um método main, para uma função main, melhor dizendo, para a gente executar esse código, eu vou criar aqui uma instância, só para mostrar para você rapidamente, C1 recebe new cliente, eu preciso passar esses dois parâmetros que não são opcionais, e aqui eu coloco, por exemplo, João, e o CPF vai ser 123.456.789-00. Pronto, colocando aqui, se eu chamar o print, você vai ver que se eu colocar C1.nome, ele vai imprimir no console o valor do nome do João. Então, ele vai imprimir nada mais esperado do que João. Eu posso, inclusive, interpolar aqui
colocar um string, interpolar o valor de nome e interpolar o valor de C1.CPF, só para a gente ver os dois atributos sendo impressos aqui no console. Pronto, no output, né, na saída. Então, a primeira observação que eu quero fazer para vocês é que você não necessariamente precisa chamar o new para instanciar um novo objeto a partir de uma classe. Você pode fazer dessa forma. Se eu limpar o terminal e der um Ctrl Alt N, você vai ver que ele vai instanciar normalmente o João, no caso aqui o cliente, e vai mostrar da mesma forma que estava mostrando anteriormente. O que leva a crer que aqui é uma instância de AppBar, aqui é uma instância de Center. Eu poderia muito bem colocar o new antes de Center, como eu não sou obrigado a colocar. Então, você está chamando o construtor de algum widget sem necessariamente precisar usar a palavrinha new. Primeira coisa que eu quero falar. Segunda coisa, que aqui eu estou trabalhando com parâmetros posicionais, certo? Isso aqui, ó, para quem está acostumado com outras linguagens, seria basicamente eu fazer aqui, ó, por exemplo, colocar recebendo um string nome, vírgula, string CPF, e aí eu faço des.nome recebe nome, né, e des.cpf recebe CPF. Seria basicamente fazer isso, só que em vez de fazer isso, eu volto e faço diretamente aqui, ó, sem o corpo do construtor e coloco des.nome e des.cpf, ele sabe que tem que setar nas variáveis de instância. Uma outra questão é que aqui eu estou usando parâmetros posicionais, ou seja, a ordem que eu defini aqui é a ordem que eu uso para chamar. Mas existe um outro recurso que é os parâmetros nomeados. Basta colocar, ó, dentro dos parênteses um par de chaves que ele sabe que agora eu tenho parâmetros nomeados. O que é que significa isso? Que agora eu preciso dizer o nome do parâmetro. Então, eu posso começar, inclusive, na ordem inversa. Ó, CPF, dois pontos, o nome do CPF, vírgula, nome, dois pontos, João. E aí, não é incomum você instanciar dessa forma aqui, ó, em múltiplas linhas. Então, aqui nós temos o CPF e o nome para instanciar um cliente. Da mesma forma que se você colocar aqui coluna, você tem o Main Axis Alignment, você tem o Children. E aqui dentro do Floating Action Button, você tem o OnPress, Tooltip e Child. Então, você tem aqui parâmetros nomeados na hora de criar esse widget. Então, aqui eu poderia usar o new, da mesma forma que eu posso não usar o new, é opcional, e você tem parâmetros nomeados para instanciar um elemento que é uma classe. Se eu segurar o command e clicar em cima dessa classe, você vai ver que ele vai abrir essa classe e vai mostrar para a gente, ó, que isso, na verdade, é uma classe que herda de um widget. Depois a gente entra no mérito do Flutter, que não é o objetivo da aula. O fato é que, da mesma forma que eu criei uma classe cliente, eu posso dizer que os parâmetros são nomeados e, a partir daí, eu posso instanciar um cliente. Pronto. Com isso, eu vou encerrar essa explicação inicial e vou focar na composição. Defini um cliente, agora eu vou definir um produto. Um produto também vai ser uma classe, então, produto. Deixa eu ver o que foi que eu coloquei aqui na minha pesca do produto. Quais são os atributos? Vai ter aqui, ó, um int, código. Vai ter um outro atributo que vai ser um string nome. O outro atributo vai ser um double preço. E nós temos aqui também um double desconto. Pronto, com isso eu vou criar aqui o construtor de produto, também usando parâmetros nomeados. Vai ter aqui, ó, des.código, vírgula, des.nome, vírgula, des.preço e finalmente des.desconto. E aqui eu posso, se quiser, usar um parâmetro padrão. Isso significa que se ninguém falar nada do desconto, automaticamente o desconto vai ser 0 e os outros parâmetros eu não estou passando nenhum parâmetro opcional. E um outro recurso interessante do Dart são os getters and setters. Eu posso criar, por exemplo, uma propriedade calculada. E se, por exemplo, eu quero calcular o preço com desconto, eu posso criar um método para calcular o preço com desconto, como posso tratar ele como uma propriedade a partir de um getter. Então, ó, eu vou retornar um double, eu vou ter aqui um get, vou chamar preço com desconto. E aqui eu não coloco os parênteses aqui, tá certo? Porque ele não recebe nenhum parâmetro. Nesse caso, a sintaxe não permite colocar parênteses. Então, é assim, ó, preço com desconto. E aqui dentro eu vou retornar um menos. Esse desconto vai ser de 0 a 1. Se o usuário passar 0.2 é 20%, 0.15 é 15% de desconto, 0.5, 50% de desconto. Se o usuário passar 1 é 100% de desconto. Então, aqui 1
menos desconto multiplicado pelo preço. Só para a gente ver como é que a gente acessa aqui um getter, vou criar aqui um main temporariamente só para a gente testar. Vou instanciar, tirar esse P aqui, instanciar um var P1, ele vai fazer uma inferência de produto. E aqui eu vou abrir os parênteses e vou colocar. Se eu der um Ctrl espaço, ele vai dizer, ó, código, outro parâmetro, desconto, vou colocar aqui 0.13. Depois, ele vai mostrar que o nome vai ser, sei lá, caneta. E, finalmente, vou colocar aqui o preço, que é o último parâmetro, vou colocar aqui R$ 13,50. Nesse caso, eu posso acessar o preço com desconto sem ser como se fosse um método. Eu vou acessar ele como se fosse um atributo. Então, ó, print p1.preço com desconto. Então, eu não chamo os parênteses aqui, eu acesso com uma propriedade. Ctrl Alt N, mostrando aqui o resultado, ó, 11.745. É diferente de eu criar, por exemplo, aqui, ó, um double get preço com desconto e colocar os parênteses e aí retornar isso aqui. Por exemplo, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é eu chamar assim, outra coisa usando a sintaxe do próprio Dart. Se eu fosse chamar da outra forma, eu teria que de forma explícita chamar o get preço com desconto, que não é tão interessante, porque se eu precisar, por exemplo, se eu tenho um atributo e eu quero mudar ele para ser um getter, para aplicar algum tipo de regra, algum tipo de cálculo, é mais interessante você trabalhar dessa forma. Então, só um outro recurso aí do Dart também é ensinado nessa aula, embora o objetivo não seja exatamente falar sobre isso. Pronto. Finalizamos aqui a nossa classe produto, criamos a classe cliente, depois a classe produto e agora eu vou para item. Então, olhando aqui na minha pesca também, certo? Primeiro eu vou ter que importar, eu vou importar especificamente para o item, eu preciso do produto. Já que eu estou na mesma pasta, então o import relativo vai apontar .produto.dart, eu preciso dele e agora nós vamos criar uma classe chamada item. Então, dentro de item, eu vou ter que ter alguns atributos. Um deles vai ser o próprio produto. Então, produto, que eu vou chamar aqui de produto. Vou ter a quantidade de produtos que eu coloquei naquele item. Imagina um carrinho de compra. Você tem lá um produto, uma impressora, e você quer comprar 10 impressoras. Você normalmente diz no item da venda quantos itens você quer comprar. Então, aqui vai ter um inteiro chamado quantidade. E você também vai ter aqui um double preço. E uma observação com relação à questão dos níveis de visibilidade do Dart. Quando você quer tornar um atributo privado, você usa um underline na frente. Não é apenas uma convenção, mas é algo que vai gerar, de fato, esse atributo para ser um atributo privado fora do arquivo no qual a classe foi definida. Dentro do arquivo, você até consegue acessar esse atributo privado, mas fora do arquivo você não vai conseguir. Então, se eu quero tornar o preço do item algo privado, eu coloco um underline na frente. Não é um padrão que eu acho muito interessante, eu gosto mais quando você tem uma palavra reservada, tipo private, na frente, mas no caso do Dart, você esconde, digamos assim, um atributo, né? Você tem encapsulamento colocando um underline na frente. Léo, para que tu quer colocar um underline na frente? Porque eu quero criar um getter que vai ser o preço, e o preço ele vai ser um valor calculado. Eu vou calcular o valor de acordo com o preço do produto, ou se o valor foi setado ou não. E aqui eu vou criar tanto o método get como o método set. Antes disso, só para a gente criar aqui o construtor de item, eu vou receber aqui o des.produto e vou receber aqui o des.quantidade. Eu não vou passar o preço, até poderia passar o preço por padrão, mas eu vou usar o preço do produto que foi passado para esse item. E eu já vou usar o preço com desconto, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou criar, na verdade, um método get e um set relacionado a preço. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, double get preço, e aqui eu não coloco os parênteses, e ele vai retornar alguma coisa, certo? Eu vou colocar aqui, ó, return 0.0, só por enquanto, a gente vai já mexer aqui, e vou também criar um set, então, que é um setter. Então, nesse caso, ó, vai ser preço, e aqui eu vou receber, sim, um parâmetro, novo preço, e aqui não precisa retornar absolutamente nada. Então, agora eu tenho o método get e o set. Então, quando o usuário chamar o método get, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se o produto é diferente de nulo e se o preço, né, na verdade, o underline preço,
for igual a nulo. Se ele for igual a nulo, significa que o preço não foi setado ainda. Então, eu vou pegar, ó, o preço vai receber produto, que eu sei que produto não é nulo, ponto preço com desconto. Ou seja, eu vou aplicar o preço com desconto ao preço do item. E aí, caso contrário aqui, na verdade, caso contrário, não vou fazer nada, ele sempre retorna o valor do preço. Significa que na primeira vez que o usuário chamar o método getter, se o preço estiver nulo e o produto estiver diferente de nulo, ele pega o preço do produto com desconto e coloca no preço. A partir daí, ele retorna o valor do preço. E se o usuário quiser setar um novo preço, eu vou aplicar apenas uma validação, garantindo que o novo preço obrigatoriamente tem que ser maior do que zero, para não colocar nem o valor zero, nem o valor negativo. E aí, fazendo isso, eu pego aqui, ó, preço, recebe novo preço. Ou seja, usei aqui um método get e um método set e coloquei o atributo preço como sendo privado. Mais um recurso aí da linguagem Dart para você conhecer. Pronto, fizemos o cliente, fizemos o produto, fizemos o item e agora, por último, eu vou fazer a venda, que também vai ser uma classe venda. Vou importar, eu vou precisar de dois importes especificamente para cá. Primeiro, vai ser a venda tem um cliente e a venda tem item. Então, eu vou colocar aqui o import item.dart. Eu preciso desses dois aqui. Então, com relação à venda, eu vou ter um cliente, que eu vou chamar aqui o atributo de cliente, e vou ter uma lista de itens de venda. Essa lista pode usar a notação do generics para amarrar dizendo que é uma lista obrigatoriamente de item. E aí fica melhor para que você garanta que você vai ter uma lista homogênea. Com isso, eu posso criar o meu construtor e também vai receber parâmetros nomeados. Então, eu vou colocar aqui, ó, des.cliente e des.itens. Por padrão, eu vou dizer que se o usuário não colocar nada, eu vou ter uma lista vazia. Só preciso colocar aqui um const, tá? Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão. Eu estou gravando agora o curso de Flutter com Dart, deve ser liberado em breve na Coder, mas eu não vou entrar muito no mérito da questão. O fato é que isso aqui precisa ser constante para que você consiga colocar um valor padrão aqui, tá bom? Então, feito isso, nós temos o nosso construtor, que está faltando agora, só para a gente colocar aqui mais uma pitada de recursos legais, eu vou criar um outro getter para a gente retornar o valor total dessa venda. Então, eu tenho aqui, ó, valor total da venda, é um getter. Então, aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada um dos itens, vou fazer a multiplicação da quantidade daquele item vezes o preço daquele item, e depois eu somo o valor de todos os itens. Aqui eu posso usar um map reduce. Quem não está acostumado, pode fazer aqui um for in, por exemplo, ó, for item in itens, e aqui você pode criar uma variável, por exemplo, sei lá, var total valor 0.0 para ele fazer a inferência que é um valor do tipo double, ou mesmo escrever double aqui, não tem problema. E aqui você pode, por exemplo, ó, total mais igual item vezes item vezes não, né? Ponto quantidade vezes item ponto preço. E aí, assim, você tem o valor total e você pode retornar aqui o valor total, exatamente o valor total da compra. Essa é uma forma mais, digamos assim, procedural de implementar esse algoritmo, né? Criou uma variável, percorreu os itens, multiplicou e tal. Para muita gente, essa vai ser uma alternativa mais simples de entender. Eu vou usar, só para a gente apimentar aqui um pouco o nosso exemplo, o MapReduce. Então, eu vou pegar o valor de itens.map, e aqui eu vou passar uma função que vai pegar o item e vai retornar para mim o item.quantidade vezes item.preço. Ele vai retornar para mim um array de double com esses valores. Uma vez feito isso, né, que eu fiz um map, e logo na sequência eu posso fazer um reduce para fazer a soma, né? Então, total, atual, basta somar total mais atual. Eu não vou entrar muito no mérito do MapReduce, porque não é muito foco da aula. Então, feito isso, nós temos aqui um getter. Tanto faz você implementar dessa forma como da forma anterior. Para a gente finalizar e mostrar tudo isso junto, né, com uma composição, eu vou criar aqui uma outra pasta chamada de teste. E aqui dentro eu vou criar o arquivo e o file teste underline venda.dart. Vou criar aqui o main
E agora sim nós vamos instanciar uma venda, fazendo mais ou menos uma estrutura como a gente está vendo aqui, ó, numa estrutura que é a árvore de componentes. Nós vamos fazer agora com venda que nós acabamos de criar. Nós criamos cada uma das classes e aqui nesse exemplo eu vou precisar importar os três. Ó, vou importar, vou triplicar aqui, vou colocar ó, ponto barra modelo, cliente.dart, ponto barra modelo, vou acessar o item.dart, ponto barra modelo, o produto e finalmente eu preciso duplicar aqui, vai ser a venda. Então, feito isso, como é que eu consigo agora instanciar uma venda? Ó, var venda, recebe, venda, e aqui eu coloco os parênteses, e como eu vou ter parâmetros, vou colocar já o ponto e vírgula aqui, aqui eu vou ter parâmetros nomeados, então, ó, Ctrl espaço, cliente, aí eu vou instanciar um cliente. Eu posso tanto chamar aqui new cliente, passando os parâmetros nomeados do cliente, e note, ó, quando eu vou colocando Enter, automaticamente ele já cria esses comentários, como ele também cria os comentários aqui, ó, aqui finalizou o app bar, aqui finalizou o text, aqui finalizou o column, aqui finalizou o center. E aqui você percebe que esses comentários você nem consegue selecionar nem apagar, porque quem coloca isso automaticamente é a IDE. Então, quando eu fiz, ele já finalizou o cliente aqui, ó. Vou dar um Ctrl espaço, vou criar nome, vai ser, por exemplo, Maria, vírgula, CPF, vou colocar aqui, vai ser 987.654.321-00. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, porque eu coloquei o primeiro parâmetro, o cliente de venda. Qual é o segundo parâmetro? Vai ser os itens da venda. E uma coisa interessante, ó, se você der um Enter aqui, apesar de ter esse comentário depois, como você não consegue selecionar o comentário, aí você consegue provavelmente remover a partir de opções, mas ele não está, digamos assim, disponível para você mexer nesse valor. Quando você dá um Enter, ainda assim o comentário fica na linha certa, o que é muito interessante. O segundo parâmetro de venda vai ser os itens. E aqui os itens vai ser uma lista em Dart com array. Você pode ou não usar a notação de generics aqui, dizendo que é do tipo item, tanto faz. E aí, quando eu dei Enter, automaticamente já colocou um comentário que está terminando a lista aqui. E dentro da lista nós podemos criar elementos do tipo item. E aqui eu coloco, ó, item, abro os parênteses, vou dar um Enter, ele já mostrou que está terminando o item bem aqui. E aqui dentro do item, os parâmetros nomeados diz que eu posso passar uma quantidade e um produto. Então, vou passar aqui a quantidade para ser 3, e o segundo atributo nomeado, né, parâmetro nomeado, vai ser um produto. E aqui eu preciso instanciar um produto. Instanciando um produto, eu também vou passar a colocar um Enter aqui, depois dentro dos parênteses, e vou passar ó, código para ser, sei lá, 34, desconto para ser 0,25%, o nome do produto vai ser caneta, e finalmente o preço do produto vai ser R$ 9,87. Se eu colocar aqui uma vírgula, não no final de produto, já que eu não tenho mais nenhum parâmetro de item, mas no final de item e colocar um Enter, eu posso criar mais um item. Então, eu vou colocar aqui, ó, item, já é o segundo item, que vai receber também dois parâmetros, quantidade. Vou colocar 10, vou colocar valores fechados para ficar um pouco mais fácil de a gente calcular o valor final. Então, o valor da caneta vai ser R$10, e eu vou querer comprar 5 canetas, para ficar mais fácil de a gente fazer os cálculos. Vou comprar aqui 10 itens, eu vou colocar o produto, e vou criar aqui um novo produto. Então, percebam que essa árvore aqui, ó, de componentes, não de componentes, né? A árvore de classes, uma classe usando outra via composição para criar um objeto mais complexo, no caso aqui a venda, parece muito com essa estrutura aqui, que a gente vai encontrar muito frequentemente em aplicações do Flutter. Então, só para a gente terminar aqui mais um produto, então eu vou colocar código para ser um, sei lá, 67, vou colocar o nome do produto para ser borracha, o preço do produto vai ser R$5 e o desconto vai ser 0,50% de desconto na borracha. Então, vai dar 2,50 vezes 10, vai dar 25. Aqui eu tenho 10 com 25% de desconto,
Eu vou colocar para ter só 20% de desconto, vai dar R$ 8,00. 8 vezes 5, 40. 40 mais 25 vai dar R$ 65,00. Então, criei aqui a minha venda. Como é que eu uso a venda aqui no final? Ó? Posso colocar, para a gente dar um print, o valor total da venda e vou interpolar aqui, venda.valor total. E, se eu não estou enganado, vai dar R$ 65,00, se eu não calculei errado. Então, colocando aqui, ó, o valor R$ 65,00, calculou correto. E se você quiser colocar um real, por exemplo, e colocar um dólar, para você usar um dólar dentro de uma expressão em Dart, tem que colocar um escape, né, um barra, para ele considerar o dólar como valor literal e não tentar interpolar uma variável. Então, a última execução, para a gente finalizar aqui o nosso exercício. O valor total da venda é R$ 65,00. Espero que tenha ficado clara a ideia de montar essas estruturas de objetos a partir de composição, ou seja, uma venda é composta por um cliente, uma venda é composta por itens, o item é composto por produto, e da mesma forma que você cria essas estruturas de objetos usando composição, você também vai usar esses recursos dentro de aplicações em Flutter. Espero que tenha ficado claro esse exemplo, que possa abrir um pouco a sua mente para que você, quando olhar esses códigos, que são vários widgets alinhados usando composição, você não tenha dificuldade porque você sabe o princípio por trás que é usado dentro dessa lógica, né? Que é o princípio da composição, parâmetros nomeados, às vezes parâmetros posicionais, às vezes a mistura dos dois. Então é muito interessante você ver esses recursos. Ó. Só para mostrar para vocês aqui um último toque, ó. Quando você olha aqui no text, por exemplo, aqui ó, no text, aqui eu estou recebendo um parâmetro posicional, tanto é que eu não tenho nada antes, ó. E aqui, style já é um parâmetro nomeado, ou seja, você está misturando um parâmetro posicional com um parâmetro nomeado. No caso do text aqui, ó, ele recebeu obrigatoriamente um parâmetro posicional, então você tem uma mistura. Já no caso do column, você tem só parâmetros nomeados, que é o main, axis, alignment, children e só, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, no floating action button, você tem apenas parâmetros nomeados. Então, tudo isso, quando você olhar para esse código e você vai perceber tudo aquilo que eu mostrei na aula, mostrando o princípio da composição, alguns recursos importantíssimos do Dart, e eu tenho certeza que você vai ver essas árvores de componentes com outros olhos. Fico por aqui e até uma outra oportunidade aqui no YouTube. Curte aí o vídeo, compartilhe com seus amigos e diz nos comentários o que é que você quer ver no ano de 2020 aqui no canal da Codel. Um grande abraço e até a próxima aula.